Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando nossa série, vamos mergulhar na história do livro de Juízes. No livro de Juízes, encontramos uma intensa guerra espiritual entre Deus e o diabo, pela alma e pela direção do seu povo, Israel. Esta é uma história de luz e trevas, uma batalha que se desenrola no coração da nação escolhida. Depois que Josué liderou a conquista de Canaã, Israel entrou num período turbulento. Antes de terem reis, eram guiados por juízes. Era uma época marcada por um ciclo vicioso e doloroso. O povo de Israel se afastava de Deus e adorava ídolos. Como consequência, caíam sob a opressão de nações inimigas. No sofrimento, eles clamavam a Deus por ajuda, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouvia o clamor e levantava um juiz, um libertador, para salvá-los. Uma vez livres, viviam em paz, mas infelizmente, depois de um tempo, o ciclo recomeçava. Este ciclo não é apenas uma sequência de eventos históricos, é um reflexo da grande batalha espiritual entre a luz, que é Deus, e as trevas, que representam o inimigo de nossas almas. Cada vez que Israel se entregava ao pecado, abria a porta para o domínio das trevas. Mas cada vez que se arrependiam e clamavam, a luz da misericórdia de Deus brilhava sobre eles, enviando um libertador. Vamos olhar para alguns desses libertadores. O primeiro juiz foi Otiniel. Após 8 anos de opressão pelo rei da Mesopotâmia, o povo clamou, e o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Ele julgou Israel, saiu para a guerra e venceu. A terra teve paz por 40 anos. Otiniel é o primeiro exemplo de que o caminho para sair das trevas passa pela fé, pelo clamor e pela obediência à direção de Deus. Ele nos mostra como a luz de Deus pode dissipar a escuridão da opressão quando nos voltamos para Ele. Depois, temos a inspiradora história de Débora e Baraque. Débora não era apenas uma juíza, mas também uma profetisa. Ela era a própria voz de Deus para o seu povo, sentada debaixo de uma palmeira, resolvendo as disputas e transmitindo a vontade do Senhor. Naquela época, Israel estava sob o jugo cruel de Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera. Débora convocou Baraque e lhe deu a ordem de Deus: reunir 10.000 homens e marchar contra Sísera. Baraque, embora hesitante, obedeceu, mas com uma condição: que Débora fosse com ele. A presença de Débora simbolizava a presença e a aprovação de Deus. Juntos, eles lideraram Israel numa vitória milagrosa, onde a própria natureza pareceu lutar ao lado deles. Esta história mostra como Deus usa vozes proféticas para nos despertar e nos chamar para a batalha espiritual, e como a coragem, mesmo que acompanhada de temor, é abençoada quando confiamos na promessa divina. E quem poderia esquecer Gideão? Ele é a prova de que Deus não escolhe os mais fortes ou os mais confiantes aos olhos do mundo. Gideão estava malhando o trigo no fundo de um lagar, escondido dos midianitas que assolavam a terra. Ele se sentia o menor de sua família, o mais insignificante, mas foi a ele que o anjo do Senhor apareceu
e o chamou de homem valente. Deus pegou a fraqueza de Gideão e a transformou em força. A maior prova disso foi quando Deus reduziu seu exército de 32.000 homens para apenas 300. Por quê? Para que não restasse dúvida de que a vitória não viria da força humana, mas do poder de Deus. Com apenas 300 homens, trombetas e cântaros vazios, Gideão derrotou um exército incontável. Gideão nos ensina que na luta contra as trevas, nossa confiança deve estar totalmente no Senhor, pois é Ele quem nos dá a vitória. Outro juiz com uma história marcante é Jefité, um guerreiro valente, mas que havia sido rejeitado por sua própria família. Quando os amonitas ameaçaram Israel, os líderes de Gileade o procuraram, pedindo que ele os liderasse. Jefté fez um voto ao Senhor, prometendo algo em troca da vitória. Embora seu voto seja tema de muito debate, sua história revela uma fé radical e uma entrega total a Deus, mesmo vindo de um passado de rejeição e dor. Ele nos mostra que, independentemente do nosso passado ou das dificuldades que enfrentamos, a fé e a confiança em Deus são as chaves para superar nossos opressores. E então chegamos a Sansão, talvez o juiz mais famoso e complexo. Nascido sob um voto especial, um nazireu consagrado a Deus desde o ventre, ele recebeu uma força sobrenatural para combater os filisteus, os principais inimigos de Israel na época. Sansão era personificação da luta contra o inimigo. Suas façanhas eram lendárias. Matou um leão com as próprias mãos, derrotou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Ele era a luz de Deus em forma de força bruta contra as trevas da opressão filisteia. No entanto, a história de Sansão é também uma tragédia. Sua maior fraqueza não era um exército inimigo, mas suas próprias paixões. Ele se envolveu com Dalila, uma mulher usada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Dalila simboliza as armadilhas do inimigo, as tentações que parecem atraentes, mas que têm como único objetivo nos afastar do nosso propósito divino e nos roubar a unção. 3 vezes ela tentou e 3 vezes Sansão a enganou. Mas ele brincou com o pecado, se aproximou demais da tentação, até que finalmente revelou o seu segredo. Seu cabelo foi cortado, o Espírito do Senhor se retirou dele, e a grande força de Israel se tornou um escravo cego, moendo grãos para seus inimigos. A queda de Sansão é um poderoso alerta sobre o perigo de se afastar do propósito de Deus e ceder às tentações que o inimigo coloca em nosso caminho. Mas mesmo no fim, cego e humilhado, Sansão clamou a Deus uma última vez, e Deus o ouviu. Em seu último ato, ele destruiu o templo dos filisteus, matando mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Sua história, apesar da tragédia, termina com um ato de redenção e justiça divina. Além desses grandes nomes, a Bíblia menciona juízes menores, como Sangar, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois, ou Tola e Jair. Eles nos mostram que Deus usa todos os tipos de pessoas, com diferentes habilidades e em diferentes circunstâncias, para cumprir sua obra
e libertar seu povo. Não importa quem você é ou quais ferramentas você tem, Deus pode usá-lo na batalha entre a luz e as trevas. O livro de Juízes é um espelho para nós hoje. Ele nos mostra nossa tendência de nos afastarmos de Deus, as consequências dolorosas desse afastamento e, acima de tudo, a incrível misericórdia de um Deus que nunca desiste de nós. Ele está sempre pronto para ouvir nosso clamor, para nos perdoar e para levantar libertadores. Essa guerra espiritual continua, mas a lição de Juízes é clara. A vitória pertence àqueles que se voltam para a luz, que confiam no Senhor e que obedecem à sua voz. Que possamos aprender com os acertos e erros de Israel e escolher sempre caminhar na luz de Deus. Obrigado por assistir. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder o próximo da série episódio no livro de Ruth. Que a graça de Deus ilumine seu caminho. Até a próxima.